Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui. E falar em atualidades, quem é nosso aluno se deu bem aí na prova do escrevente, porque nós acertamos as 4 questões, os 4 temas, né? Temas aí que foram trabalhados em março e no início de abril, né? Então a banca não é o padrão, mas a banca pegou aí dos últimos 2 meses, basicamente 3 questões do mês de março e uma do finalzinho de março para o início de abril, que é a questão aí do novo ensino médio, tudo bem? Mas você que tem o nosso material, né, você que assistiu às nossas aulas, com certeza você lembrou dessas questões, né? Recebi várias mensagens aqui, né, dos alunos falaram que lembraram, né, das nossas aulas e dos nossos materiais, combinado? Então, agora a gente vai iniciar aqui o processo de correção da prova de atualidades. São 4 questões no dia 28/5/2023 do TJ São Paulo, atualidades. Vamos? Bom, questão 65, né? Uma questão, essa eu considero fácil, né? Não foi uma questão difícil. A gente vai ver um processo que a gente vem conversando desde janeiro. Importante entender, a banca deixou isso, né? Pegou a notícia de março, mas essa questão ela vem desde janeiro, que está ligada ao processo da reforma da Previdência na França, né? Falamos demais disso, como você pode ver aqui, né, na nossa aula de março. Então aqui na aula de março você vai ver, né, esse processo da reforma da Previdência, todo o cenário, né, dos protestos, dos lixos nas ruas e tudo mais que vem acontecendo em Paris. Então a questão fala: milhares de sacos de lixo se acumulam pelas ruas de Paris, na França, onde 5.400 toneladas de resíduos não foram recolhidos devido à greve dos garis. As greves contínuas pelo país, iniciadas na semana passada, não são apenas nos serviços de coleta de lixo. Elas afetam outros setores da economia, como o fornecimento de combustível das refinarias francesas e o transporte ferroviário. Então, a revolta dos franceses, acontece porque ao decreto presidencial que retira dos trabalhadores de coleta de lixo de todo o país o direito à gratuidade no transporte público? Não. Na própria questão ele já fala que não é só, né, a questão ligada aos sacos de lixo, aos resíduos. Você tem vários outros setores que estão parados também na questão dos protestos em Paris. A redução do número de trabalhadores da coleta de lixo causada pela substituição de aposentados por máquinas de varrição. Então vamos à resposta correta, que é a alternativa C. Ao projeto de lei apoiado pelo presidente Emmanuel Macron, que, entre outras providências, pretende aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030. Conversamos demais sobre isso, conforme você viu aqui nas nossas notícias, né, nas nossas aulas do mês de março. Combinado? Bom, então 65, uma questão relativamente fácil. Questão 66. Essa questão eu julgo um pouco mais polêmica, porque ela é uma questão, né, que ele pegou e se baseou na Veja. Ele não se baseou em diversas outras notícias ou outras fontes, né? Não que a da Veja esteja errada, mas como a Veja noticiou nessa questão, fica um pouco diferente, por exemplo, do que a Valor, do que a CNN, do que a BBC mostraram, tá? Porque a quebra desse banco americano, californiano, ele gerou um risco cascata nos Estados Unidos. Ele gerou, sim, né, efeitos internacionais, no Credit Suisse, por exemplo, lá na Suíça. Então você teve efeito cascata em relação a esse ponto. Mas essa pergunta, ela tem um pega. Por isso que eu acho que ela caberá recurso, tá? Uma questão que pode montar, sim, um recurso em cima dela, dependendo do que a banca colocar no gabarito oficial. Mas vamos lá. A quebra do Silicon Valley, banco californiano das startups, resultou em perdas de mais de 100 bilhões de dólares em valor para instituições nos Estados Unidos na última semana, se tornando a segunda maior falência bancária desde a crise de 2008, que eclodiu com o Lehman Brothers. Então nós tivemos uma crise absurda em 2008 aí, ligado aos bancos, né, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, que teve um efeito cascata no mundo inteiro. A fonte, né, nós temos aqui a fonte da Veja, ok? 13 de março, né? Você pode ver essa notícia aqui também que nós colocamos no mês de março. Bom, aí você viu, né, que estava no nosso material, então você leu essa questão, você teve essa aula aqui no nosso material da Bravo. Bom, mas olha o pega, a respeito do banco americano, do banco, ele não está falando exatamente da quebra, ele não está falando da crise, ele não está falando das perdas. Então a pergunta é, a respeito do banco americano. Então esse é o ponto chave.
né? Essa é o pega da questão. A respeito do Banco Americano, é correto afirmar que a FDIC, órgão que tem a mesma função do Fundo Garantidor de Crédito Brasileiro, teme que haja uma corrida dos depositantes aos outros bancos para retirar aplicações, causando transtornos ao sistema financeiro americano. Essa questão tem um fundo de verdade. O problema é que ele está perguntando do banco e não da crise, certo? Ele está perguntando aí da característica do banco, tá? A B, quando a gente vê ele falar o SVB, ele está falando especificamente do banco agora. Então o SVB tem uma filial em território brasileiro desde 2007 e a sua falência prejudicará as empresas de inovação que têm altas somas depositadas no banco. Sim, tem algumas empresas brasileiras que tinham, né, dinheiro aí no SVB, mas o SVB, conforme algumas notícias, né, como a da CNN, por exemplo, o SVB ele é um banco regional. Então, quem travou esse dinheiro foi o departamento americano, né, o departamento californiano de proteção ao crédito, que travou esse dinheiro dos brasileiros e de várias outras pessoas lá na Califórnia e não no Brasil, tá? Não é a B. A C, o colapso do SVB é indicativo de uma crise financeira mais séria nos Estados Unidos e em outros países, inclusive no Brasil. Bom, essa questão, esse ponto da C também já é polêmico. Por quê? Porque sim, assim como em 2008, que eclodiu uma grande crise financeira no mundo, o caso do SVB, assim como outros bancos, 3 bancos tiveram um colapso nessa semana aqui, na semana do 10 de março, né, poderia sim gerar, né, uma eclosão mundial, né, em relação às bases financeiras. Mas, lembrando, a pergunta fala a respeito do banco e não da crise. Ele quer saber a característica do banco, certo? Senão você poderia levar em conta a C, sim, tá? Esse é um ponto bem importante. Então, se você pensar na crise, o colapso poderia levar a um efeito cascata, ok? A D, a despeito de ser um banco regional, aqui mora um dos pontos também. Se você pegar uma notícia da CNN, tá? Vou mostrar aqui para vocês, pode olhar aqui, ó. Essa notícia aqui da CNN, ela vai falar que é um banco regional, tá? Banco regional. Esse banco regional, o SVB, trabalhava com grandes somas por ser uma instituição especializada no financiamento de novas tecnologias. Aqui que é o grande ponto aí para caber um recurso. Tá? Porque tem notícias que vão chamar, né, que vão colocar o SVB, né, que não está entre as 10 maiores instituições financeiras dos Estados Unidos, como um banco regional, tá? Um banco lá da área do Vale do Silício, tá? Então, ele financiava novas tecnologias. Aqui cabe um ponto, tá, importante. Então, te digo aqui que você pode fazer um asterisco aqui nessa questão, tá bom? Bom, nessa alternativa. Mas, possivelmente, a banca vai trazer para a gente a alternativa E como alternativa correta, a E. Por quê? Se trata de uma instituição bancária especializada em atender startups que encontravam dificuldades em obter créditos de grandes bancos. Se você olhar o enunciado, ele fala aqui no enunciado, ó, é um banco de startups, certo? Que traz aí, né, um cenário especializado, ou seja, um banco que trabalha com startups. Um cenário especializado, né, e startups muitas vezes têm dificuldade em conseguir, né, ela começa pequena, em conseguir financiamento, e o Silicon Valley era um banco que trazia isso. Então, o que você tem? A respeito do banco americano, ele se trata de uma instituição bancária especializada em atender startups. Então, o pega da questão tá a respeito do banco. Mas a D, a respeito dele ser um banco regional, porque em alguns pontos, algumas notícias, né, alguns veículos noticiaram ele como um banco regional. Então, a C é um pega. A C não vai caber o recurso na C, porque a pergunta fala do banco. Tá? A resposta em relação à crise estaria correta se você, se fosse sobre a crise, você responderia a C. Mas ele pergunta do banco. A alternativa possivelmente que a banca vai colocar é a E, mas cabe recurso aí em relação a D, porque não é errado falar que o Silicon Valley é um banco regional. Combinado? Essa fugiu um pouco do padrão da VUNESP, essa questão, mas a banca possivelmente colocará a alternativa E. Lembrando que a D tem essa questão que eu comentei com vocês. 67, né? Essa é uma questão fácil, porque é uma questão que a gente, bem do que a gente trabalhou, né, nos últimos meses, pode colocar aqui,
né, aqui a primeira notícia do mês de março é ela, olha aqui, ó. Facções criminosas no Rio Grande do Norte, o Sindicato do Crime, que é uma dissidência do PCC. Então, pelo segundo dia seguido, e foi 15 dias, né, de tormento, de grandes ataques, de queima de ônibus, por conta do sistema presidenciário no Rio Grande do Norte, né, criminosos realizaram ataques em cidades do interior do estado. Ao menos 6 municípios registraram cenas de violência na quarta-feira, segundo o levantamento do portal G1, e o total chega a 24 cidades, desde que as ações criminosas começaram na madrugada de terça-feira. O governo do estado afirmou que havia sido alertado sobre a possibilidade de ataques e que tomou medidas preventivas, mas isso não impediu tiros e incêndios em prédios públicos, comércio e veículos. Foram presas 30 pessoas até agora, uma pessoa morreu em confronto com a polícia e 2 ficaram feridas nos ataques. Também foram apreendidas armas, munições, artefatos explosivos, veículos, dinheiro e drogas, combinado? Então esses fatos ocorreram onde? No Rio Grande do Norte, tá? Essa notícia correu muito no Brasil no mês de março aí, né? Já tinha começado, né, um sistema no mês de fevereiro, mas é importante, o Sindicato do Crime é um grupo criminoso que age muito no Rio Grande do Norte, é uma dissidência aí do PCC, primeiro comando da capital. Uma questão fácil também, tá? A questão 67. Questão 68, né, também, vocês podem ver aqui, né, na nossa revista, na nossa aula aqui do mês de abril, olha aqui, ó. Aqui nós temos, com cartazes, estudantes realizaram na manhã dessa quarta-feira um ato pela revogação do novo ensino médio, né, que está aprovado desde 2017 e começou a valer oficialmente em 2022. O protesto iniciou por volta das 9 horas no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e, às 10, desceu para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Depois, os estudantes seguiram destino para a Assembleia Legislativa de São Paulo. O novo ensino médio, previsto numa lei aprovada em 2017, começou a ser implementado em 2022 em todo o país, nas escolas públicas e privadas, mas só se tornou obrigatório a partir deste ano. Ok? A respeito do novo ensino médio e das reivindicações dos alunos, é correto afirmar que, então vamos lá, em relação ao novo ensino médio e as reivindicações. Então são duas coisas, tá? Ele está falando o que o novo ensino médio propõe e o que são as reivindicações. Vamos lá. A, tem gente, né, muita gente achando que pode ser a A. Por quê? Novos conteúdos são voltados para a área tecnológica e houve drástica redução da carga horária de disciplinas humanísticas. Bom, houve redução da carga horária de disciplinas humanísticas? Houve, mas houve das outras também. Né, o grande pega aqui é da área tecnológica. Você tem diversos itinerários aí, eletivos. Você vai ter eletivo falando de música, você vai ter um processo aí que deixa de, não chama mais biologia, tem um outro nome, então linguagens humanas e ciências. Então tem vários nomes diferentes para os chamados itinerários, que o cara pode ir mais para a área de humanas ou mais para a área de exatas, tá? Então, na teoria, a ideia, né, não era que fosse mais da área tecnológica e nem é isso que os estudantes, de modo geral, estão reclamando. Não é esse o cenário. Então, o que pega aqui é a questão da área tecnológica, tá? A B. Estudantes querem que os professores façam cursos de reciclagem antes da implementação do novo modelo. Não, eles não querem um novo modelo. Eles estão reivindicando pela revogação do novo modelo e não pelos professores fazerem cursos de reciclagem. Combinado? A C. Manifestantes exigem que as aulas sejam ministradas em tempo integral. Tá? Então, também não é isso. Eles não querem que fique em tempo integral. Uma das coisas do novo ensino médio é propor que o ensino seja em tempo integral. Mas os estudantes estão querendo revogar o novo ensino médio. Então, eles não querem que uma das ações propostas no novo ensino médio é que você tenha ensino em tempo integral. Né? Então, integral seria manhã e tarde. A D. Estudantes exigem que, após a implementação total do novo modelo, os alunos, ao terminarem o último ciclo, ingressem sem exame vestibular no curso superior de sua livre escolha. Não é essa a reclamação, não é essa a reivindicação. Um assunto que vem tomando conta desde que o atual governo assumiu, desde lá de janeiro, vem se falando, desde antes, vem se falando da revogação do novo ensino médio, e aí o governo suspendeu por 60 dias o cronograma, né, de implantação do novo ensino médio. Não suspendeu a implantação, suspendeu o cronograma, né, que tinha aí de mudar o Enem já para o ano que vem. Então a resposta correta dessa é a E.
Os conteúdos, o que eles estão reclamando? Que os conteúdos são divididos em áreas do conhecimento de maneira similar a que acontece no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que eles estão, né, que eles estão reivindicando? Que esse modelo de divisão, né, baseado aí nessas linhas de itinerários, na prática não está acontecendo. Tá? Então você tem aí um modelo lá que o Enem, né, que você ia montar no Enem com novos itinerários, com um novo sistema que você tem a FGB, a Formação Geral Básica, e aí você não precisa assistir todas as aulas, né, da área de ciências humanas, não precisa acertar todas as áreas do ponto de exatas. Então, esse modelo que seria proposto aí, né, na divisão do Enem, é o que eles estão reivindicando para que o novo ensino médio não aconteça assim. Então, a alternativa E é a correta. Combinado? Bom, pessoal, foi uma prova com 4 temas que nós trabalhamos em março e abril. Como eu disse, não é o padrão da banca, né, pegar notícias em tão pouco tempo assim, mas muitas delas já viam como o novo ensino médio vem sendo... A reclamação do novo ensino médio acontece desde o ano passado. Tá? Então, a notícia é de março, mas o tema não é de março, assim como a reforma da Previdência da França não é. Os ataques no Rio Grande do Norte nós tivemos no ano passado também. Agora, o Silicon Valley é uma questão específica, a mais difícil das 4 de atualidades e ainda tem um pega. Mas as outras 3, a notícia é de março, mas o processo é anterior a isso, algo que a gente sempre fala para vocês. Combinado? Então, espero que você tenha tido uma excelente prova. Tá? E aqui as 4 questões que você estudou com a gente, você com certeza já tinha ouvido, já tinha lido e tinha visto a aula ligado aqui aos temas de atualidades. Eu sou o professor Max Atualidades aqui para Brabo Concursos. Tchau!